Olá, boa noite. Vamos começar agora mais uma live desse projeto de um pouquinho de cada lugar, que nós começamos a fazer desde março, quando começou o isolamento social, e nós planejamos fazer uma live por semana. Aliás, no início a ideia não era essa, a ideia era fazer uma só, mas acabamos que gostamos disso e começamos a fazer uma live por semana todas as quinta-feira às 20 horas. A ideia é mostrar sempre um destino turístico de interesse de muitos, e nesse destino turístico conversar um pouco sobre a geografia e o turismo do lugar. Essas lives que nós temos feito pelo canal de Um Pouquinho de Cada Lugar, depois a gente libera sempre no YouTube, também no canal de Um Pouquinho de Cada Lugar. É youtube.com.br/Um Pouquinho de Cada Lugar. A gente tem tido sempre o apoio para fazer as lives do Shopping da Bahia, da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, do Colégio Sartre, da Fio Laser, são os nossos apoiadores, que tem nos ajudado a fazer essas lives aqui nesse período de quarentena. Semana passada a gente definiu por fazer África do Sul. Era um destino que as pessoas vinham cobrando muito, né? E a gente decidiu fazer. E é um destino interessante porque a África do Sul é um país muito plural. Tem N opções diferentes para a gente conversar a respeito. A geografia, a história da África do Sul é muito interessante. Obviamente a questão do turismo, a paisagem e além dos safaris, que são encantadores. Aliás, hoje a gente, durante o dia, recebeu com muita tristeza a notícia dos elefantes que apareceram mortos em Botsuana. Ainda é um mistério, não se sabe os motivos, mas já foram identificados em contagem aérea mais de 300 elefantes que apareceram mortos de forma misteriosa em Botsuana. Botsuana é um país vizinho na África do Sul. Nós também já tivemos lá, já fizemos alguns safaris em Botsuana. E aliás, de todos os países da África que nós visitamos, Botsuana é aquele que tem os safaris mais encantadores. Mas a África do Sul não deixa por medo. A gente começa lembrando que a Via Alegria, que é um dos nossos apoiadores, é uma agência de viagem que faz sempre um turismo personalizado. Aliás, esse ano nós tínhamos um grupo saindo em abril. Eu, inclusive, iria nesse grupo. A turma do Pará deve estar nos assistindo aí, porque são amigos nossos que iriam conosco desse grupo de abril, mas não deu para ir e nós já adiamos para o próximo ano. Em abril do próximo ano a gente vai estar indo. Então essa live vai dedicada em especial para a turma do Pará que vai conosco, para Edson Rezende e Renata que vão conosco também no próximo ano, para Rezende e Bacelar, que vai também para a África no próximo ano, são clientes nossos, Geraldo Buquerque, que também estarão indo para a África do Sul no próximo ano. Eram todas viagens que iriam ser realizadas em 2020, mas que não foram canceladas e sim adiadas para 2021. Aí está o continente africano, só para nós situarmos a África do Sul no continente, tá? É um dos maiores países do continente africano. Está aqui no extremo sul do continente, numa área super estratégica, que é a área de passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. O país é o país de maior IDH do continente africano, é o país de maior qualidade de vida, é o mais rico do continente africano, é o país que tem mais industrialização, tem uma série de outras vantagens em relação ao restante do continente, que tem condições mais problemáticas do que ele. Aí então o mapa de relevo, a gente sempre tem feito isso também quando abre as lives, para falar um pouco da geografia. A gente fala do relevo e do clima, são aspectos importantes antes de falar das questões humanas, claro. Aqui está o mapa de relevo do continente africano, eu já tinha mostrado ele antes para vocês em duas oportunidades, quando nós fizemos a live de Quênia e Tanzânia e quando nós fizemos a live do Marrocos. Ambas estão lá no YouTube. Quem não assistiu às lives anteriores, a maioria delas nós conseguimos gravar e estão disponibilizadas lá no YouTube
de um pouquinho de cada lugar. E aqui no IGTV também, de um pouquinho de cada lugar, estão todas aí disponíveis. Bom, o continente africano está aqui, o relevo é bastante uniforme. Você observa que o continente, a grande maior parte dele é essa mancha amarela, laranja e marrom mais escuro. Tem pouquíssimas áreas de planície no continente africano. Quase todo ele é um grande planalto. Também tem poucas montanhas. A grande cordilheira de montanhas da África é a cordilheira dos Atlas, que nós comentamos bastante quando falamos do Marrocos. No restante do país é um grande planalto. Essa condição de planalto e outras condições adversas da África talvez tenham feito com que o continente tenha tido uma ocupação europeia mais retardada. Os europeus vieram primeiro para a América, ocuparam a América do Sul, a América Central, a América do Norte, e só começaram de fato a ocupar a África a partir do século XVIII. Final do 17, século XVIII, mas a grande ocupação se deu no século XIX, porque a grande dificuldade era a interiorização do continente africano. Os planaltos dificultavam. Subir os planaltos era um fator que dificultava. Além disso, na África, as tribos africanas eram mais aguerridas, eram mais guerreiras, e também isso dificultava a entrada dos europeus no continente africano. Os animais selvagens, doenças, etc., acabou retardando a ocupação da África pelos europeus durante um bom tempo. A ocupação se dava sobretudo no litoral, e foi assim que aconteceu também na África do Sul. Aliás, o relevo da África do Sul está nesse mapa aqui, ele está com menos contraste do que o anterior, mas é um resumo do que estava lá. É um grande planalto. O país como um todo é um grande planalto, apenas com planícies litorâneas bem próximas à borda, à costa litorânea. É isso que caracteriza o país. Rapidamente se afastando do litoral, você começa a subir os planaltos que vão ao interior da África do Sul. Com relação ao clima, para falar do clima, a gente começa também com as correntes marinhas. A gente começa com as questões da latitude da África do Sul e um pouco das correntes marinhas. Lembrando que a África do Sul está no hemisfério sul. E como está no hemisfério sul, ela tem o comportamento das estações do ano semelhante ao nosso, do Brasil. Ou seja, o verão se dá de dezembro a março, o inverno se dá de junho a setembro. Lá agora eles estão vivendo o inverno da África do Sul, como nós no Brasil. A latitude do sul da África do Sul é semelhante à latitude do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Uruguai, norte da Argentina, é mais ou menos essa latitude da África do Sul. Então, pela latitude e pelo comportamento das estações, a gente tem algumas noções básicas do clima da África do Sul. Tá? As grandes diferenças acontecem por conta das correntes marinhas. E aí a gente quer chamar a atenção a dois aspectos. Primeiro, na costa oeste da África do Sul, na costa ocidental, passa essa corrente azul que está assinalada aí, chama corrente de Benguela. É uma corrente fria. Ela vem da Antártida e sobe aqui pela costa da África, a corrente de Benguela. Quando o Amir Klink veio remando da África para cá, ele saiu da costa da Namíbia. A Namíbia fica um pouco a norte da África do Sul. O Amir Klink, ele saiu da Namíbia porque era o ponto do continente africano onde a corrente de Benguela mais se aproximava do continente. Então, no estudo que o Amir Klink fez, se ele remasse um pouco se afastando do continente, ele iria ser transportado pela corrente de Benguela. E observe que a corrente de Benguela, que é uma corrente forte, transporta um grande volume de água, ela deságua nessa vermelha que está aqui, ó, que é a Equatorial Sul. Então, o que é que o Amir Klink fez? Ele pegou carona da corrente de Benguela e depois da Equatorial Sul até chegar aqui ao litoral da Bahia. Mas vamos voltar para a África do Sul. A corrente de Benguela é uma corrente fria, ela derruba as temperaturas e diminui muito a umidade da costa ocidental do continente africano. As correntes frias têm esse papel, elas reduzem a umidade, elas são formadoras de desertos. Por que elas são formadoras de desertos? Porque a umidade que vem do oceano, antes de chegar no continente, ela passa por cima da corrente fria. E quando ela passa por cima da corrente fria, existe a precipitação, chove. Só que chove no mar. Toda a umidade deságua no mar. E aí quando esses ventos chegam no continente, já chegam secos. Aqui existe um grande deserto, que
que é o deserto de Kalahari, ele tem continuidade com o deserto da Namíbia. Então a parte da África do Sul é essa área desértica. O deserto de Kalahari é esse em laranja aí, só para indicar pro pessoal no mapa. Aqui o deserto de Kalahari parte desse laranja, a outra parte é o deserto da Namíbia. E a parte amarela, sempre ao redor dos desertos, existem áreas semiáridas. Então aqui você tem o deserto de Kalahari, aqui você tem uma grande faixa semiárida, que envolve também a África do Sul. Esse é o efeito, sobretudo, da corrente de Benguela. Agora vamos para o outro lado. Aqui no lado do Oceano Índico, desce uma corrente quente, que é a corrente equatorial sul do Índico. É uma corrente quente, ela vem do Equador. Então essa corrente quente, ela faz o inverso. Ela traz umidade e ameniza as temperaturas para a costa leste da África do Sul, para a costa oriental. Então na costa leste, as temperaturas são mais amenas do que no sul da África do Sul, e é mais úmido. A parte mais chuvosa do país está aqui na costa leste. No mais é o efeito do relevo. Os planaltos diminuem as temperaturas lá em cima. Não sei se vocês lembram das imagens que a gente viu na época da Copa do Mundo na África do Sul. Era inverno, era no mês de junho, e a gente viu os repórteres que estavam lá fazendo a cobertura, passando um frio terrível durante o período da Copa, porque era período de inverno. No centro do Planalto da África do Sul, nas regiões mais altas, as altitudes podem chegar acima de 2.000 metros, 2.500 metros, próximo a 3.000, então a temperatura cai bastante. Johannesburgo, por exemplo, é uma cidade que tem um inverno muito frio, por conta da altitude nessa região. Então aqui dá para a gente ter uma noção básica do clima da África do Sul e do movimento das correntes. Esse mapa aqui é um mapa dos climas. Então você tem aqui em vermelho mais escuro áreas desérticas, depois vem áreas semiáridas, esse rosa e esse laranja semiáridas, e a umidade vai aumentando na costa leste. Na costa leste você tem climas subtropicais, mais chuvosos, e no extremo sul da África do Sul, o clima é temperado mediterrâneo. O temperado mediterrâneo eu já comentei com você aqui em algumas lives. É o mesmo clima da Espanha, da Itália, e ele favorece muito a produção de uvas e a consequente produção de vinhos. Aliás, é uma das riquezas da África do Sul, é a produção dos vinhos. Os vinhos são famosos, os vinhos da África do Sul. Hoje existe um turismo especificamente voltado para isso, graças à predominância aqui nessa região de climas temperados mediterrâneos, como tem na Califórnia, como tem no Chile, na Espanha, na Itália, na Grécia e em tantos outros países do globo. Tem também na África do Sul o mesmo tipo de clima. Sempre que a gente programa viagem para a África do Sul, essa é a primeira pergunta que vem dos nossos amigos e clientes. A melhor época para visitar a África do Sul? O ano inteiro. O país pode ser visitado o ano inteiro, não existe nenhuma época de impedimento. Qual a melhor época? Depende do objetivo de cada um. Eu costumo dizer que as melhores épocas sempre são aquelas que fogem das altas estações. Primeiro porque os preços são mais acessíveis. Segundo porque você foge da multidão, da quantidade de turistas, e a África do Sul é um país que tem muitos turistas. Terceiro, você foge dos extremos climáticos. Foge do frio do inverno, foge do calor do verão, né? E foge também do excesso de chuva numa região e carência de chuva na outra. Mas só para não ficar em cima do muro, é importante observar o seguinte. Eu coloquei aqui um mapa, um gráfico pluviométrico de Cape Town e um gráfico pluviométrico do Kruger, da região do Kruger. São dois dos principais destinos da África do Sul. Cape Town, a cidade turística mais importante. O Kruger Park é a região onde só acontecem os principais safaris na África do Sul. Por que eu fiz essa diferença? Cape Town é chuvas no inverno e seco no verão. Então, se o seu objetivo é ter um céu azul, um tempo mais firme, para pegar belas fotos nas regiões próximas ao mar, o ideal é você ir no verão em Cape Town. Se seu objetivo é ir ao Kruger para fazer os safaris, e na maioria das vezes os objetivos nossos com a África do Sul são os dois, por isso que eu disse que é melhor pegar as estações intermediárias. Quando você vai no inverno no Kruger, você tem um período mais seco. O período mais seco para os safaris é o ideal. Por quê? Porque a vegetação está rasteira, a vegetação está baixa.
E como a vegetação está baixa, os animais são mais fáceis de serem identificados. Então, o inverno é a melhor época para visitar o Kruger, apesar do frio, porque você tem menos chuva, vegetação rasteira, mais fácil de ver os animais. No verão você vai ter mais chuva, vegetação mais alta, maior dificuldade de ver os animais. O ideal mesmo é fugir do verão e do inverno, indo nas estações intermediárias, de março a junho, de outubro a dezembro, são períodos excelentes para se visitar a África do Sul. A gente queria começar um pouco conversando sobre a África do Sul, sobre algo que tornou o país fundamental para a história da humanidade como um todo. E foi quando a África do Sul foi descoberta pelos europeus. A tentativa de busca de um caminho marítimo para as Índias. Quando houve a interdição do comércio através da antiga Constantinopla, Istambul, na Turquia, e quando esse comércio passou a ser prejudicado com os turcos otomanos ocupando a região, a Europa, que dependia muito dos produtos que vinham do Oriente, em especial da Índia, ou mesmo da China, de outros lugares do Oriente, a Europa se viu obrigada a tentar encontrar uma nova forma de comercializar com o Oriente. E essa forma, através do Estreito de Bósforo, na Turquia, na atual Turquia, estava prejudicada. A solução foi encontrar um outro caminho. E aí a Europa saiu em busca de um caminho marítimo para as Índias. As navegações estavam começando a se desenvolver, as grandes navegações. Portugal e Espanha eram os países da Europa mais desenvolvidos nisso. Talvez pela posição geográfica, uma flecha apontada em direção ao Oceano Atlântico na Península Ibérica. Foi em Portugal e Espanha que a navegação mais e melhor se desenvolveu. E aí eles começaram a tentar encontrar, sobretudo os portugueses, um caminho marítimo para as Índias. A tentativa foi o contorno no continente da África. Não se conhecia o continente da África como um todo. As terras eram desconhecidas. Mas sabia-se que, na busca pelo sul, talvez você pudesse encontrar uma passagem que levasse até o Oriente. E foi isso que os portugueses foram tentando. Havia uma grande dificuldade. Até chegar ao Equador, a linha do Equador, tudo era muito fácil. Os ventos eram favoráveis. Alísios de Nordeste, ventos favoráveis. As correntes eram favoráveis, corrente das Canárias e norte equatorial. Então, até a linha do Equador, tudo era muito fácil. Quando passava-se da linha do Equador, começava a ficar muito difícil para a navegação com velas de Portugal. Primeiro porque você pegava ventos contrários, alísios de sudeste, o sentido é esse. Então as naus vinham e pegavam os ventos em sentido contrário. Segundo, você pegava a fortíssima corrente de Benguela, que também se locomovia em sentido contrário. Então os barcos desciam bem, chegavam aqui nesse contorno da África Equatorial, não conseguiam passar mais, porque estavam em sentido contrário aos alísios de sudeste e em sentido contrário à corrente de Benguela. O jeito foi driblar essas adversidades. Aí Portugal começou a desenvolver velas que permitiam navegar contra o vento, para navegar contra os alísios de sudeste. E encontrou uma estratégia. A estratégia era se afastar do continente africano para tentar driblar a corrente de Benguela, o máximo que podiam. E começaram a fazer várias tentativas, século XV. A tentativa era descer até um determinado ponto jamais alcançado e depois seguir para leste. Quando seguiam para leste, batiam no continente africano. E foram mais e mais avançando nesse sentido. Até que a última grande navegação que teve sucesso nessa história foi um fator dificultador também que havia nesse caminho, é que a corrente de Benguela, além de ser adversa, ela era cheia de armadilhas. Ela pegava os barcos e jogava sobre rochedos, então muitas dessas expedições foram a pique antes de avançar, foram destruídas. Até hoje você vê marcas disso lá, e não foi só na época século XV ou XVI. Mesmo no século XIX, século XX, de vez em quando navios naufragam na costa da Namíbia. É uma área na costa da Namíbia de navegação muito adversa, conhecida pelo nome de Costa do Esqueleto. Eu tive a oportunidade de sobrevoar uma vez a Costa do Esqueleto, circulando pela Namíbia. E na Costa do Esqueleto existem muitos navios que estão no meio do deserto. Como o deserto da Namíbia, ele é um deserto que avança para o mar, ele é um deserto que anda, o volume de areia que ele arrasta é tão grande que ele vai avançando para o mar.
Muitos navios aparecem hoje no meio do deserto. Foram navios que naufragaram e que a areia foi ocupando o espaço do mar e hoje eles aparecem no meio do deserto, na costa do esqueleto. Dona Lígia entrou aí e está assistindo, viu? Ah, que bom, Dona Lígia. Foi minha professora, foi ela que me deu os primeiros passos em geografia e que bom que ela está assistindo aí, nos vemos. Um beijo, hein? Bom, o Bartolomeu Dias foi a primeira grande esperança para os portugueses com relação à busca de um caminho marítimo para as Índias. Como eu disse a vocês, se afastou do litoral, foi o máximo que pôde e foi em direção ao leste. Em direção ao leste ele encontrou o continente, forçou um pouco mais. Quando chegou numa latitude próxima ao extremo sul da África, pegou uma tormenta terrível. Próxima região onde fica hoje a cidade de Cape Town. Foram 13 dias de tormenta, vários navios foram a pique e ele finalmente conseguiu avançar um pouco mais no sul da África. Quando chegou mais ou menos nessa longitude que a gente está situando aqui, que não sei se você consegue aproximar um pouco, lugar chamado Baía dos Viqueiros. Quando ele chegou nessa região, eles resolveram retornar. Tinham tido muitas baixas, muitas perdas e resolveram retornar. E aí o Bartolomeu Dias trouxe de volta essa notícia: fui onde jamais nenhum outro navegante tinha ido. Aquele cabo que nós encontramos lá é terrível, porque existe um vento terrível no sul da África do Sul. É um vento conhecido hoje pelo nome de Mr. Cape, Senhor Cabo. Ele sopra, é um vento local, sopra no sul da África do Sul e provoca muita tempestade. Dependendo da época do ano, é uma região muito complicada para se navegar. E o Bartolomeu Dias pegou, sem conhecer, claro, pegou o Mr. Cape pela frente. Retornou, desistiu, voltou. Quando chegou em Portugal, disse: ó, eu encontrei lá latitudes extremas, acho que ali pode ser uma passagem para as Índias. É um cabo que eu dei o nome de Cabo das Tormentas, em função do mar revolto que apareceu no local. Quando ele contou essa história em Portugal, o rei de Portugal na época, acho que foi Dom João III, ao ouvir a história do Bartolomeu Dias, disse: rapaz, nada feito, não é Cabo das Tormentas, vamos mudar esse nome para Cabo da Boa Esperança. Por que Cabo da Boa Esperança? Porque é a esperança, é a expectativa que a gente tem de finalmente encontrarmos a passagem para a Índia. E aí Portugal organizou uma outra excursão em direção à busca do caminho marítimo para as Índias, dessa vez comandada por Vasco da Gama, e Vasco da Gama saiu com muitas naus, fez o mesmo percurso do Bartolomeu Dias, só que dessa vez ele passou direto. Não se bateu com os infortúnios do Bartolomeu Dias, conseguiu atravessar o Cabo da Boa Esperança e aí chegou à costa leste da África, costa oriental da África. Se você voltar até 2 mapas atrás para o Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama ele vai mais para o ocidente, né? Ele faz uma curva maior na viagem de ida. Porque ele passa na ida aqui, ele passa na Praia de Açores e tal. Não, é a laranja, a linha laranja. A linha laranja é a linha de retorno. É a linha de retorno? Ah, não, é a linha de volta. É a linha de ida. Quase que ele chega no Brasil. Foi por isso que logo depois o Pedro Alves Cabral chegou por aqui. Bom, e aí ele chegou aqui na costa leste da África, daí atravessou, chegou à Índia. Voltou a Portugal, 5 meses depois, passou 5 meses na Índia, e chegou a Portugal com muitas riquezas e contando todas as histórias da viagem. E daí em diante começou a existir o comércio direto com a Índia nessa rota que foi criada aí com Vasco da Gama. E a história da África do Sul começa aí. Foi descoberta pelo Bartolomeu Dias dentre os descobrimentos europeus e começou a ser ocupado por aí. Essa imagem mostra o Cabo da Boa Esperança. Cabo das Tormentas para o Bartolomeu Dias, Cabo da Boa Esperança para o Vasco da Gama no sul da África do Sul. A ocupação europeia na África do Sul, sim, havia uma dificuldade com relação às navegações, que o continente africano ele tem poucas áreas seguras de atracação, poucas áreas portuárias seguras, sobretudo na costa oeste. A cidade do Cabo hoje, Cape Town hoje, era uma das poucas baías seguras de atracação que existiam. E esses pontos foram escolhidos como pontos de reabastecimento. Foram feitos contatos com tribos locais que habitavam essa região
e essas tribos eram usadas para reabastecimento dos navios. Ficou assim durante todo o século XVII. No século XVII, a ocupação começou a se dar com holandeses. Foram religiosos holandeses, calvinistas, fugindo de conflitos religiosos na Holanda, que fizeram as primeiras ocupações definitivas na África do Sul, nos arredores da cidade do Cape, nos arredores de Cape Town. Esses grupos, essas famílias, grupos de imigrantes saíram fugidos da Europa, a maioria deles holandeses, porém germânicos, dinamarqueses e outras nacionalidades, todos eles em comum a questão da religiosidade, a questão do calvinismo. Começaram a instalar colônias na região da cidade do Cape. E essa ocupação europeia na cidade do Cape passou a reabastecer os navios que faziam as rotas comerciais em direção ao Índico e aí então já em direção ao Oceano Pacífico. Os ingleses só começaram a ter interesse na região a partir do século XVIII, final do século XVIII. Até aí a região era ocupada por descendentes de holandeses. Não era uma colônia holandesa que a Holanda tomasse conta. Eram colonos holandeses que viviam lá e tinham uma certa autonomia. Os ingleses começaram a se interessar pela região no final do século XVIII, vendo a oportunidade desse comércio, como a própria expansão do Império Britânico exigiu mais controle nas rotas marítimas, os ingleses começaram a chegar. E ao chegar começou a existir conflito com os holandeses que viviam na região. Os ingleses foram expulsando os holandeses da região da cidade do Cape, os holandeses foram se interiorizando cada vez mais. E nessa interiorização acabaram criando um Estado independente aqui. Esse Estado independente onde os descendentes holandeses foram instalados. Eles passaram a se chamar de Boers. Os Boers eram esses descendentes de holandeses, calvinistas, que foram se interiorizando. Famílias de fazendeiros, dedicados fundamentalmente à atividade rural. Foram para o interior, já no século XIX, primeira metade do século XIX, ocuparam toda aquela área do interior, onde se formou ali o estado do Transvaal e o estado livre de Orange, sem controle da Inglaterra. E viveram um tempo lá em separado, os Boers, descendentes de holandeses, e os ingleses. Aí aconteceu de serem encontrados nessa região ouro e diamante. Muito ouro e muito diamante. Foi encontrado nessa região central da África do Sul. Quando encontrou-se ouro e diamante por lá, o interesse da Inglaterra aumentou muito. E com o interesse da Inglaterra aumentando, a Inglaterra foi forçando a barra pelo Estado Livre de Orange e Transvaal. Ela foi pressionando cada vez mais os limites dessa área, que era a área ocupada pelos Boers. E essa pressão levou a um conflito entre eles, conhecido pelo nome de Guerra dos Boers. A primeira Guerra dos Boers aconteceu em 1881, os ingleses querendo ocupar espaço que era dos Boers, que eram os descendentes europeus nativos da África do Sul, já naquela época. Essa guerra não chegou a uma solução completa, porque os Boers acabaram se aliando a tribos africanas, sobretudo os Zulus, que eram tribos guerreiras, e conseguiram rechaçar os ingleses, mas a pressão voltou com a descoberta de mais ouro na região central do Transvaal. A África do Sul se tornou o maior produtor de ouro do mundo. E aí o ouro atraiu mais os ingleses para lá, e isso vai levar de novo a uma nova guerra na África do Sul, no final do século XIX, já quase na virada do século, 1889, a Segunda Guerra dos Boers. Na Segunda Guerra dos Boers, finalmente, os ingleses vencem e ocupam todo o país. O país se torna, a princípio, uma colônia inglesa, mas rapidamente os ingleses deram autonomia àqueles grupos que estavam ali e criou-se um país independente, a República Sul-Africana, a partir desse final do século XX. Já com a grande divisão, os ingleses nas áreas mais litorâneas, os Afrikaners é o nome que se deu a esses grupos de origem europeia que foi para o interior, sobretudo descendentes de holandeses. Os Afrikaners mais no interior, dedicado a atividades rurais, e os ingleses no litoral. Mahatma Gandhi esteve na África do Sul, no final do século XIX, mais ou menos nessa época. Estudou em Londres, depois tentou voltar à Índia, não obteve sucesso e foi fazer um estágio numa companhia ferroviária na África do Sul na época. E foi quando ele começou a ter contato direto com me ajuda aí,
com as políticas separatistas da África do Sul. Ainda não era a política oficial do apartheid, mas políticas separatistas segregacionistas, que segregavam os africanos nativos e qualquer outro que não fosse branco europeu. Ou até mesmo os afrikaners, que eram os descendentes de holandeses. Foi lá que Mahatma Gandhi começou a sua luta pacifista. Começou na África do Sul, isso está relatado num filme belíssimo, que conta a história de Mahatma Gandhi. O filme chama-se Gandhi e que vale muito a pena ser assistido. Os afrikaners, que eram os descendentes de holandeses, foi quem primeiro começou a essas políticas segregacionistas com os nativos da África do Sul. E essa política, ela chegou ao auge de uma implantação de um plano de governo, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo da África do Sul, que era um governo dividido entre ingleses e afrikaners, criou a política do apartheid, que significa desenvolvimento em separar. A ideia da política do apartheid era de fato separar os descendentes de europeus, descendentes de ingleses e de holandeses, etc., dos não europeus, indianos, do povo banto, dos povos africanos e assim por diante. Então tudo na Constituição era considerado em separado. Áreas para públicas, no ônibus você tinha ônibus para brancos, ônibus para não brancos. Nos bancos públicos tinha bancos para brancos, bancos para não brancos. Banheiros para brancos e para não brancos. Foi assim a política do apartheid. Esse apartheid ele foi avançando cada vez mais, desde o final dos anos 40, avançou sobre os anos 50 e 60, e claro, começou a provocar muitas reações internas na África do Sul, ou mesmo reações internacionais. E essas reações começaram na época ainda do apartheid, foram criados bantustões. O povo banto era a expressão que usava-se para todas as tribos autóctones. Todas as tribos nativas da África do Sul eram chamados povo banto. Os bantustões foram territórios criados pelo governo da África do Sul, onde era dado a esses povos não brancos uma autonomia. Normalmente eram as terras mais pobres, eram as terras menos férteis, de mais difícil ocupação, onde lá eles teriam toda a autonomia para cuidar daquela região. Nos entornos de Joanesburgo, a população aumentou assustadoramente, primeiro com a mineração do ouro, né? Com a corrida do ouro. Muita gente foi do interior da África e começou a se concentrar nos arredores das cidades. Mais tarde, quando as minas começaram a ser exploradas de forma mecanizada, isso começou a gerar desemprego em massa dessa população que trabalhava nas minas. E essa população começou a ser colocada em favelas nos entornos da cidade de Joanesburgo, que é a principal cidade da África do Sul. A mais famosa dela é o Soweto, significa South West Township. O Soweto é um bairro gigantesco nos entornos de Joanesburgo, onde foram construídas verdadeiros cortiços naquela época para abrigar o povo não branco dos entornos da cidade de Joanesburgo. Hoje o Soweto se tornou uma área de forte atração turística também. Quem visita Joanesburgo obrigatoriamente visita também o Soweto. Essas são as hostas houses, eram casas que eram construídas naquele estilo de cortiços aqui no Brasil, tá? As casas não tinham saneamento básico, não tinham banheiros, múltiplas famílias numa única casa, a condição extremamente precária de vida. Quando as coisas começaram a sofrer alguma evolução nas áreas mais nobres, vamos dizer assim, do Soweto, foram construídas as tin houses, que eram casas conjugadas, mas da mesma forma, casas sem banheiro, sem infraestrutura, sem nenhum tipo, sem energia elétrica, sem nenhum tipo de apoio público maior dentro dessa região. O Soweto acabou sendo o principal foco de surgimento de um movimento contra a política do apartheid. A política do apartheid ela começou no final dos anos 40 e teve continuidade nos anos 50, 60, 70, etc. Nos anos 60, a luta contra o apartheid começou a crescer bastante. À medida que a cidade crescia, os movimentos dentro da África do Sul contrários ao apartheid começaram a se avolumar bastante. E o Soweto era um grande símbolo
dessas manifestações das lutas contra o apartheid. Foi aí que surgiram alguns líderes na África do Sul, dentre eles Nelson Mandela, o mais importante de todos eles. Um jovem advogado, Mandela fundou o primeiro escritório de advocacia de advogados negros na África do Sul, mas Mandela teve uma carreira como advogado muito curta, porque logo no início da sua luta contra o apartheid, Mandela entrou em tribunais, foi acusado de atentados terroristas nas manifestações contra o apartheid e acabou sendo preso. Ainda na década de 60, Mandela foi preso e ficou mais de 20 anos lá na cadeia. O Soweto hoje ainda é uma área muito pobre, existem muitas favelas no Soweto, apesar de ter contrastes também com habitações típicas de classe média. É uma área de resistência, sempre foi um símbolo de resistência e continua sendo até hoje. Esse é um dos símbolos do Soweto. São duas torres de resfriamento de uma usina nuclear, hoje inativa, e essas torres de resfriamento, existe aqui um bug jump, e elas estão lá, é um dos símbolos do Soweto, é uma das áreas mais fotografadas dele. Mandela ficou preso por 27 anos, foi preso em 1962 e só foi libertado 27 anos depois. Durante o período da prisão de Mandela, surgiram outras lideranças também na luta contra o apartheid. Um dos mais importantes e famosos foi Steve Biko, um dos fundadores do CNA, Congresso Nacional Africano. O CNA era o partido político das manifestações negras. Era o partido político que lutava claramente contra a política do apartheid. Steve Biko foi um dos fundadores do CNA e acabou morto na década de 70, no auge da luta contra o apartheid. Exatamente nesse período, o mundo inteiro observava o apartheid na África do Sul e já começava a reagir contra o apartheid. Começava a existir, por exemplo, uma série de boicotes internacionais econômicos que eram feitos por países do mundo inteiro. A própria ONU incentivava contra a África do Sul para que a África do Sul flexibilizasse ou acabasse com a política do apartheid. Esses boicotes, eles não chegaram a ter efeito prático tão significativo, mas deixavam a África do Sul sob pressão. Na década de 70, segunda metade da década de 70. Pontuando também que isso já é pós os Estados Unidos terem um movimento de direitos civis, que foi na década de 50, década de 60, com Malcolm X, Martin Luther King. Então, depois que os Estados Unidos teve a votação dos direitos civis resolvida, a pressão foi mais para a África do Sul, que era outro grande país com uma política de segregação nacional. Primeira vez que eu estive na África do Sul, que foi no início dos anos 90, uma das coisas que me chamou a atenção lá era a quase inexistência de empresas americanas. A gente está acostumado no Brasil em que as empresas americanas aparecem em todos os cantos, e lá a quase inexistência, não havia uma lanchonete McDonald's, não havia. Nós encontramos lá uma Pizza Hut em Cape Town, mas era uma coisa rara, não havia automóvel americano. Os únicos automóveis que existiam lá era uma fábrica que havia na África do Sul, que era de montadoras alemãs. Era o único país com quem a África do Sul tinha uma relação comercial um pouco maior. Mas houve um boicote grande. Esse boicote aumentou muito a partir dessa foto. Eu coloquei a foto na tela e coloquei uma legenda dizendo: uma foto muda a história do mundo. E mudou a história da África do Sul. Houve na época uma manifestação de estudantes em Joanesburgo, no Soweto. Os estudantes secundaristas estavam exigindo o ensino em inglês, porque uma das formas de segregação que eles usavam era ensinar nas escolas secundárias e nas universidades para os não brancos. Era ensinado, todo o ensino era feito em afrikaners. A África do Sul, ela tem vários dialetos como dialetos oficiais, mas 3 idiomas são os mais importantes: o inglês, que é o idioma principal da África do Sul; o afrikaner, que é uma espécie de holandês arcaico. É um holandês misturado com germânico, é um holandês primitivo, chama-se afrikaner, que é o segundo idioma mais importante da África do Sul. E o Zulu era o terceiro idioma mais importante. O quarto é o Xhosa, que é a tribo do Nelson Mandela, inclusive. Então, todo o ensino das populações não brancas era feito em afrikaners.
Só que o ensino em Africanas não dava a essa população uma perspectiva maior. Até porque não existia material científico escrito em Africanas, nas universidades e assim por diante. Então um monte de jovens secundaristas no Soweto saiu fazendo um protesto contra o ensino em Africanas, exigindo que o ensino fosse feito em inglês. A polícia rechaçou esse protesto, como sempre fazia, com violência. E nessa reação com violência, acabou atingindo um jovem aqui, que foi baleado. E o irmão dele carregou o jovem, são os dois irmãos aí, carregou o jovem, chamado Hector Peterson, e saiu desesperado carregando o jovem que morreu. E essa foto foi feita e no dia seguinte estava estampada na capa das principais revistas e jornais do mundo. Por isso a gente coloca aí a foto que mudou a história. Porque a partir desse momento as pressões internacionais contra o apartheid na África do Sul aumentaram violentamente. E ficou insustentável para o governo, que algum tempo depois vai flexibilizar, porque as manifestações começaram a aumentar muito a partir daquele momento. Um dos programas bacanas que se tem lá em Johannesburg é visitar o Museu Hector Peterson. O Museu Hector Peterson fica no Soweto e conta essa história dos movimentos estudantis contra o apartheid, a história do próprio Hector Peterson e a história de como o apartheid chegou ao final por lá. Hoje no Soweto você vê um bairro em que você tem alguma infraestrutura, as ruas asfaltadas, limpas, com saneamento básico, algumas casas típicas de classe média, portanto um local já bastante razoável para se viver no Soweto, apesar de existir o contraste também das favelas que existem por lá. Aí esse é um outro líder que o movimento apartheid fez na África do Sul, Desmond Tutu, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Aliás, a África do Sul teve 4 Prêmios Nobel da Paz. Só da Paz teve 4. E o Desmond Tutu foi um deles, mais um dos líderes da luta contra o apartheid. A Winnie Mandela também foi uma líder forte do movimento contra o apartheid e depois ganhou notoriedade quando viveu com Nelson Mandela por algum tempo, inclusive quando ele saiu da prisão. Mandela só saiu da prisão em 1990, quando ficou pactuado o fim do apartheid. Em 90, o apartheid já finalizando, o ex-presidente de Klerk foi o último presidente branco da África do Sul que começou o processo de abertura para o fim do apartheid, libertou Mandela em 1990 e convocou eleições livres para o mandato seguinte, onde brancos e não brancos votariam para todos os cargos em igualdade de condições e teria pela primeira vez uma eleição absolutamente livre na África do Sul. E foi essa eleição que elegeu Mandela. Em 1994, Mandela se elege presidente. O primeiro ato dele como presidente foi pegar o de Klerk, que era o ex-presidente, e colocar o de Klerk como vice dele. A África do Sul viveu nos primeiros 2 anos de mandato do Mandela, viveu com uma figura jurídica interessante, que ela teve 2 vice-presidentes. Um deles foi o de Klerk, branco. O Mandela tinha essa premissa, ele queria um governo plural, formado por brancos e não brancos. No ministério dele, tinham vários personagens importantes da África do Sul, que eram personagens brancos dentro do ministério dele. Travou uma luta por defender essa posição com o próprio CNA, Congresso Nacional Africano, que era o partido Mandela. Muitos não gostavam dessa posição do Mandela, queriam uma postura mais radical. E essa história toda está representada num filme incrível, que você não pode deixar de assistir. Para quem não assistiu ainda, vale a pena agendar o mais rápido possível. O filme chama-se Invictus. O filme Invictus conta a história fantástica de um jogo de rugby que aconteceu na África do Sul em 1995. Observe que o Mandela assumiu em 94. Vamos contar um pouquinho dessa história. Em 94, quando o Mandela assumiu, a África do Sul era proibida de participar de quaisquer esportes internacionais. Não participava de competição internacional, Olimpíadas, etc. O esporte mais importante da África do Sul é o rugby. Só que ele é um esporte universitário. E as universidades, como a maioria absoluta delas eram universidades para brancos, o rugby era praticado por atletas brancos das universidades. A África do Sul jamais tinha participado de um campeonato mundial de rugby, mas tinha um time bom, tinha um time forte, um time competitivo. Quando Mandela assume em 94,
o Mandela levou para a África do Sul o Campeonato Mundial de Rugby. O time mais forte de rugby que existe no mundo é o da Nova Zelândia. Era hegemônico na época. E a África do Sul sediou o campeonato. A África do Sul sediou o campeonato, o time sul-africano era todo ele de brancos. Só havia um negro no time. Os outros todos eram brancos. Isso gerou uma polêmica enorme na África do Sul. Por um lado, os brancos conservadores achando que não deveriam participar da competição. Por outro lado, os negros mais radicais querendo que o esporte não fosse incentivado, porque era um esporte seletista e um esporte praticado por brancos. O Mandela defendeu a existência da Copa, defendeu o time, foi para campo, ajudou na formação do time e a Copa do Mundo de Rugby aconteceu em Johannesburgo. E o que é mais incrível, a África do Sul ganhou o campeonato. A África do Sul ganhou o campeonato e o país entrou em festa. O estádio estava lotado de brancos e não brancos. Todos estavam lá, juntos, aglomerados. E a África do Sul ganhou o campeonato. O Mandela estava lá também. E foi um momento raro na história da África do Sul. E o que foi mais fantástico para mim, sem saber de que isso estaria acontecendo, eu cheguei à África do Sul um dia depois desse fenômeno ter acontecido. O jogo foi no domingo, eu cheguei na segunda-feira. O país estava em festa. Aqui está o Springbok, é o nome do time da África do Sul. A grande batalha, Johannesburgo, observe que tem apenas um negro no time, os outros todos são brancos. Esse era o time do Springbok, tá? E a grande polêmica veio daí. A grande batalha foi a partida final entre os Springboks e o All Blacks. All Blacks é o nome que se dá ao time de rugby da Nova Zelândia. E a África do Sul ganhou o campeonato, ganhou o título e ganhou participou de uma vitória épica e ganhou um momento na história fantástico. Aí está o Mandela entregando a taça ao capitão do time. E é essa história que está contada no filme Invictus, que você não pode deixar de assistir. É maravilhoso o filme. Tá? Uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei na África do Sul no dia seguinte a esse jogo era o clima de euforia que estava no país. E dentro do clima de euforia, uma das decisões que o Mandela tomou logo depois de assumir foi mudar a bandeira. A bandeira de uma nação é algo sagrado. O Mandela pegou a bandeira da África do Sul que existia e transformou numa nova bandeira. Uma bandeira lindíssima e passou, e o que a gente via lá nesse período dos jogos é que a população como um todo, sem distinção de raça ou de cor, todos usavam a bandeira. Então você tinha bandeira em tudo quanto era lugar, chaveiro, bolsa, camiseta, toalha de praia. A bandeira estava sendo usada por todos, até porque também é uma bandeira linda, e era um símbolo de um novo nacionalismo sul-africano que estava sendo implantado ali. Johannesburgo é a principal cidade da África do Sul, não é a capital. Uma cidade grande, mais de 6 milhões de habitantes. É uma cidade grande, é uma grande metrópole, avenidas largas. Em alguns trechos a cidade lembra muito São Paulo, Buenos Aires, avenidas largas, muito bem distribuídas, trânsito fluindo. Outros trechos caóticos, como toda a metrópole do terceiro mundo. Johannesburgo também tem seus trechos caóticos. Essa foto mostra bem um panorama da cidade de Johannesburgo. A maior cidade da África do Sul não é a capital. Muitos se equivocam com isso. Aqui está uma outra foto panorâmica do alto do Carlton Building. O Carlton Building é o prédio mais alto. Johannesburgo é um prédio de 53 andares. Lá em cima tem um mirante de 360 graus. Você pode subir e no mirante você tem essa vista bacana da cidade. É um dos pontos de atração turística lá. Aí está o bairro de Sandton. É um bairro famoso de Johannesburgo, porque é um bairro moderno. É onde estão hoje os principais hotéis. Os hotéis mais novos estão instalados em Sandton, onde estão os principais restaurantes. É uma boa dica de hospedagem. Se você for à África do Sul e ficar em Johannesburgo, o bairro de Sandton é o ideal. Muitos dizem que Johannesburgo é uma cidade que não tem atrativos turísticos. Não é bem assim. É uma cidade que vale a visita. Vale a visita pela história, vale a visita pelos museus ligados ao apartheid, vale a visita por ser uma grande metrópole, bons restaurantes e assim por diante. E Sandton é um dos lugares ideais para você se hospedar por lá. No meio do bairro de Sandton fica a Praça Nelson Mandela, com essa imensa estátua do Mandela na praça. A praça é toda ela cercada de restaurantes, e tem restaurantes de excelente qualidade em várias partes do mundo. É uma das visitas interessantes que pode se fazer em Johannesburgo, é a Praça Nelson Mandela. O Museu do Apartheid não é o Hector Peterson é um, esse é o outro.
é o Museu do Apartheid. É talvez a principal atração turística da cidade. Todos que visitam Joanesburgo vão para lá. Como o foco da África do Sul maior são os safaris e Cape Town, muita gente chega em Joanesburgo e segue para o safari ou para Cape Town. Mas vale a pena dormir pelo menos uma noite lá. O ideal seriam 2. E para quem dormir 1 ou 2, o Museu do Apartheid é uma visita imperdível. Lá dentro você vai ver a história do Apartheid contada, passo a passo, em fotografias, imagens que emocionam. A segunda vez que eu fui ao Museu do Apartheid, eu estava com os meus filhos e quando me distraí num determinado momento, a minha filha estava conosco, estava lá se derramando em lágrimas de emoção, porque o museu realmente é muito impactante. Aí está a entrada do Museu do Apartheid, o impacto já começa no início, simula uma estação de ônibus ou de metrô, onde você tem área para a entrada dos brancos e área para a entrada dos não brancos. E isso eles usam ainda no museu até hoje para a gente ter uma noção de como as coisas eram feitas. Ao lado do Museu do Apartheid tem outra atração turística da África do Sul, um grande parque de diversões chamado Gold Reef City. É um parque de diversões com montanha-russa e vários outros atrativos de parques de diversões normais, mas dentro do Gold Reef City tem uma mina de ouro que pode ser visitada, uma mina já desativada, mas que vale a pena ser visitado. Você desce em elevadores, lá embaixo você tem toda uma simulação de como era a exploração do ouro no passado. É outra atração turística importante do Joanesburgo. O aeroporto da África do Sul, Joanesburgo, é o OR Tambo, é o grande hub do continente africano. Muitos dos voos que seguem do Brasil para a Ásia passam por Joanesburgo, ou mesmo para outros lugares da África, passam por Joanesburgo. Então é um grande hub que existe aí, onde os aviões chegam por lá e de lá são distribuídos para outros cantos, tá? Do lado do aeroporto OR Tambo tem um complexo hoteleiro maravilhoso. Como muitas vezes o aeroporto é usado como hub aéreo, as pessoas chegam de vários destinos e saem em outros voos, às vezes não dá para você fazer uma conexão imediata, então existe toda uma rede hoteleira ao redor do aeroporto, com uma bela infraestrutura de lazer e diversão, restaurantes, cassinos, etc., que você pode usar ao lado do aeroporto OR Tambo. Fica uma dica para quem for à África do Sul, se você tiver uma noite por lá, por exemplo, o voo de volta para o Brasil, que sai de Joanesburgo, ele sai muito cedo. E muitas vezes não dá conexão direta com quem vem de Cape Town, por exemplo. Então você muitas vezes tem que vir de Cape Town um dia antes, dorme uma noite em Joanesburgo e segue. Não precisa entrar na cidade, pode dormir ao lado do aeroporto, tem hotéis excelentes, e daí você segue adiante. Perto de Joanesburgo também fica o Lions Park. É uma das atrações que existem por lá, um parque de leões. É meio que jardim zoológico, mas muitos dos leões estão soltos aí no Lions Park. É possível interação com filhotes. Existem espaços Lions Parks onde as crianças tocam em filhotes de leão e assim por diante. É uma das atrações por lá. Não é um safari autêntico, é meio que jardim zoológico, só um jardim zoológico onde os animais estão soltos, tem essa característica aí, tá? E aí a gente sai agora de Joanesburgo e vai para outros lugares. Pretória é uma das capitais da África do Sul, é a capital do executivo, fica pertinho de Joanesburgo. Uma cidade linda, super charmosa, bastante arborizada. Foi em Pretória que eu vi a maior quantidade de jacarandás da minha história. Pretória é uma cidade cheia de jacarandás. Aqui a gente tem tanta dificuldade em encontrar jacarandá, e o jacarandá, quando tem a sua floração, ele fica tão bonito. Quando chegamos a Pretória, a cidade estava toda florida dos jacarandás que cobrem as ruas de Pretória. Foi um presente de Dom Pedro II para a África do Sul no final do século XIX, os jacarandás de Pretória. Depois de Pretória, a África do Sul ela tem 3 capitais na realidade. É outra curiosidade. Pretória é a capital do executivo, Bloemfontein é a capital do judiciário, onde mora e trabalha a Suprema Corte da África do Sul, e Cape Town é a capital do legislativo. Então aqui estão as 3 capitais, bem distantes uma da outra. Pretória, a capital do executivo, Bloemfontein, a capital do judiciário, e Cape Town, Cidade do Cabo, a capital do legislativo. São 3 capitais num único país, tá? Perto de Pretória e perto de Joanesburgo fica o grande complexo hoteleiro de Sun City. Era o antigo Bantustão. O grupo Sun de Hotéis é um grupo sul-africano
ele fez um acordo com o rei do Bantustão no passado e montou um hotel 3 estrelas para funcionar em regime cassino. Funcionou bem, porque era proibido cassino em Pretória e Joanesburgo, e os ricos de Pretória e Joanesburgo iam jogar em Sun City. A coisa funcionou bem, cresceu, ele montou um hotel 4 estrelas, um hotel 5 estrelas, e no final dos anos 80, início dos anos 90, ele montou esse grande resort chamado Sun City. É um resort fantástico, enorme, gigantesco. Como todo resort, tem uma aceitação duvidosa. Tem gente que não gosta, porque acha excessivamente fake a estrutura de um resort aí. Até porque ele se fantasia de ser uma cidade perdida, o resort Sun City. Mas é espetacular, tem uma grande piscina com ondas no meio, e aí perto é possível você ter safari. As primeiras experiências com safari podem ser feitas perto de Sun City, através da reserva de Pilanesberg. Pilanesberg National Park é um parque nacional pequeno, onde é possível se ter uma experiência de safari, não é o mais importante da África do Sul, perto de Sun City. Então quem não for ao Kruger é uma alternativa, Sun City com Pilanesberg. Tem passeio de balão e outros atrativos aí perto também. Na realidade, a grande atração de safari da África do Sul está no Kruger Park. Aqui está um mapa da África do Sul de novo, com destaque para o Kruger Park. O Kruger Park é esse parque público, é uma grande reserva natural, na fronteira com Moçambique. Aqui está na parte do extremo nordeste da África do Sul. A área do Kruger Park, só para a gente ter uma noção no mapa, é uma área equivalente à área de Portugal. É um parque enorme, gigantesco, que pode e deve ser visitado. É onde tem as principais experiências de safari na África do Sul. O parque público está dividido em 2 áreas. Toda essa área de amarelo claro é a área do parque público do Kruger. É a área maior, mais extensa. É possível ser, claro que ele é todo cercado, tá? Para os animais não saírem, cerca elétrica e tal. É possível ser acessado, inclusive, no seu próprio carro. Se você vai à África do Sul e não quer ir para uma reserva privativa, você pode com o seu próprio carro entrar no Kruger e fazer safari por conta própria. Ou existem safaris de ônibus, de van e assim por diante. Qual é a desvantagem do parque público? Você só pode andar pelos caminhos, pelas estradas que existem dentro do parque. Como você só pode andar pelas estradas, muitas vezes o seu alvo, o seu objetivo, o seu desejo está distante da estrada. Então às vezes você vê um elefante ou uma manada de elefante e está bem distante de onde você está e você não pode ir até eles. Ou eles vêm para cá ou você não pode ir até eles, tá? Essa é a desvantagem. Nos entornos do Kruger Park, essa área de verde que está aqui, ó, existe uma série de reservas privativas. São reservas privativas menores. Elas não têm limites entre elas e o Kruger. Portanto, os animais, até para fazerem rotas migratórias leste-oeste, saem das reservas privativas, entram no Kruger e voltam para elas, com frequência. Os mesmos animais que você encontra no Kruger, você encontra por aqui, tá? Pelas reservas privativas. É uma outra qualidade de safari. A produção está me avisando aqui agora que o Instagram vai nos derrubar em 1 minuto. Quem assistiu às nossas lives anteriores sabe que a gente volta logo a seguir. Quem não assistiu, saiba disso. Dentro de 1 minuto eu vou cair, o Instagram vai desativar a live, a gente vai passar mais 1 minuto, dando um prazo para você sair também, e aí você entra de novo, e a gente vem com a segunda parte. Não perca, porque aí a gente vai ver o incrível safari do Kruger. Dá tempo de você voltar aí no mapa, mostrar a África do Sul e dizer o que a gente já viu, o que a gente não viu ainda, pro pessoal. Eu estou com medo de não dar tempo, mas a gente já viu aqui Pretória, Joanesburgo, está nessa área, estamos chegando no Kruger. Vamos ver Cape Town, a incrível rota Jardim Garden Route, aqui no sul da África do Sul. O incrível mergulho com tubarão branco. Não perca, daqui a 2 minutos a gente volta.